Saudações a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos agora iniciando mais um estudo de número 5, que tem por tema ou título: Produzam bons frutos. Vamos fazer a leitura inicial com Lucas capítulo 6, versos 41 ao 45. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Leitura que fizemos aqui com palavras de Jesus Cristo ensinando sobre o nosso comportamento diante da sociedade. Ele começa fazendo essa comparação da sujeira no olho, que nós conseguimos enxergar muito bem aquilo que está de errado na vida das outras pessoas. Mas o que está errado conosco, nós evitamos olhar, evitamos analisar, perceber. Mas todos nós temos problemas, defeitos, falhas. E temos que olhar para estas falhas, buscar a ajuda de Deus e podermos corrigir. Quando eu falo de produzir bons frutos e que Jesus faz a comparação da árvore, que uma árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Ora, aquilo que é produzido, o fruto que é produzido, ele vai identificar a árvore que o produziu. Nós não podemos jamais confundir se o fruto é bom, a árvore é boa e vice-versa. Então, o que nós podemos sempre perceber e analisar aqui é que Deus tem um projeto para nós. E qual é? De nós produzirmos aquilo que é bom. E nós vamos conversar mais sobre que fruto exatamente é este, o que Deus quer de nós, isso agrada a Deus ou não, agrada aos homens ou não, a quem devemos agradar na verdade. Então, vamos, com a ajuda do Espírito Santo, ser conduzidos para um entendimento mais profundo, com algumas referências bíblicas para nós compreendermos aquilo que Deus quer de nós nesta vida, para que o seu nome seja glorificado em nós. Falando em fruto, fruto é aquilo que é produzido, apresentado, esperado, desejado. E eu posso garantir que o maior interessado nessa produção é Deus. Mas preste atenção numa coisa: as pessoas estão de olho bem aberto para estes frutos que nós produzimos, sejam eles bons, sejam eles maus. E as pessoas estão olhando ou para o bem ou para o mal. Elas estão interessadas também no nosso fruto. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar é que o fruto é exigido. Nós não temos uma escolha como cristãos de produzir ou não fruto, porque Deus exige isso de nós. Mateus 3,8 está escrito: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui está uma afirmativa. O que é fruto digno de arrependimento? É o fruto, é a ação, é a obra, é o comportamento que demonstra que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós nascemos de novo, que nós somos uma nova criatura. Então, o nosso fruto vai demonstrar que nós somos uma pessoa diferente. João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Está aqui a intenção, o objetivo de sermos escolhidos, nomeados, fazermos parte da igreja, é de nós produzirmos fruto. Fruto que venha glorificar o nome do Senhor. Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro,
daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Se Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, nós morremos para o mundo e somos agora daquele que ressuscitou. O que Ele quer de nós é que nós venhamos a produzir frutos. Esse é o objetivo. Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha aqui já uma identidade interessante desse fruto. É frutificando em toda boa obra. As boas obras são para nós. Nós nascemos para produzi-las. E essa boa obra é o fruto que nós temos que produzir. Agora, vamos entrar numa segunda análise, que é a falta da produção do fruto. Essa falta traz consequências, essa falta é produzida por alguma coisa e tem algo que atrapalha a produção do fruto. Então vamos prestar bem atenção em Mateus 3:10, que diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Primeiro ponto, se nós não produzirmos bom fruto, nós seremos como uma árvore que vai ser cortada e lançada no fogo. Nós precisamos produzir bons frutos, ou seremos rejeitados pelo Senhor. O fato de nós produzirmos bom fruto significa que nós estamos na presença de Deus e fazendo a sua vontade. Se alguém não faz a vontade de Deus, essa pessoa não produz bom fruto. Se não produz bom fruto, então ela não faz parte da família de Deus. Ela está fora da igreja, está fora dessa comunhão, está fora deste propósito. E não pode simplesmente dizer eu sou igreja, ou eu sou crente, ou eu sou cristão. Pode usar o nome que for. Mas se eu produzo um fruto mau, então eu não faço parte deste povo que vai morar no céu. O juízo está sobre mim e eu preciso buscar a mudança e a transformação na minha vida. Mateus 13:22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A raiz, aqui nesta parábola que Jesus conta do semeador, sobre várias sementes que caíram em locais diferentes, tem uma que cai entre os espinhos. O que significa isso? O que é sufocado pelo mundo, pelas riquezas? A palavra de Deus entra no coração desta pessoa, ela até recebe essa palavra, mas ao crescer vai sendo sufocada pelas coisas do mundo, pelo mundanismo, é seduzido por aquilo que nós podemos chamar de prazeres desta vida, de ilusões desta vida, a alegria passageira, tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que não fica para a eternidade. Essas paixões da vida, essas seduções, essas riquezas, tudo isso que há no mundo, isso sufoca a palavra de Deus em nós. E, consequentemente, nós não vamos ser frutificadores, nós não vamos produzir frutos e vamos desagradar a Deus. Lucas 13:6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, mas não o achando. Esse versículo vai demonstrar a tristeza, a decepção do Senhor ao olhar para nós, quando Ele dá todas as condições para nós produzirmos bom fruto e nós não produzimos. Por que Ele vai até a figueira e procura pelo fruto? Porque Ele espera que dê fruto. Se Ele não esperasse que produzisse fruto, Ele não procurava fruto nela. E nós somos assim. Quando o Senhor olha para nós, Ele espera que nós estejamos produzindo frutos. E se Ele não acha o fruto, Ele se decepciona, Ele se entristece. Então, nós estamos produzindo uma tristeza no coração de Deus quando não produzimos o bom fruto. Ainda em Lucas, agora o capítulo 19, o verso 20, e veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Ora,
Quando o Senhor dá algo para nós, e aqui é bom nós ressaltarmos um detalhe interessante, que ninguém vai produzir fruto por si mesmo. Deus sempre vai dar condições para nós produzirmos, multiplicarmos, seguirmos adiante, prosperarmos na produção dos frutos. Quando o Senhor dá àquela mina, àquela pessoa, espera que aquilo seja multiplicado, que aquilo seja usado para produzir mais ainda. Só que a pessoa guardou num lenço, deixou ali esquecido, e quando o Senhor voltou e disse: está aqui, tu me deste um, te devolvi um, e está aqui intacta. Não é isso que o Senhor quer. Se Ele tem nos dado algo, nós precisamos produzir mais, fazer mais, porque assim agrada ao Senhor fazermos. Hebreus capítulo 6, verso de número 8: mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Espinhos e abrolhos. Quem gosta de andar em meio de espinhos? Quem gosta de procurar espinhos em alguma coisa? Ninguém gosta de espinhos, ninguém gosta de erva daninha, ninguém gosta de nada disso, porque isso não tem proveito. Nós, quando produzimos isto, estamos sendo reprovados pelo Senhor, porque não é isso para nós produzirmos. Ninguém quer um crente espinhoso, um crente que afasta as pessoas, um crente que não faz a vontade de Deus, mas que é bruto, que faz aquilo que desagrada ao Senhor. Temos que produzir bons frutos e não espinhos e abrolhos. Até aqui nós já conseguimos identificar o que é exatamente o fruto que o Senhor quer de nós. Mas antes de eu comentar sobre isso, eu quero fazer a diferença entre um entendimento e outro, para nós não cairmos numa heresia. Então, vamos ler Efésios capítulo 2, os versos de 8 a 10, para que não reste nenhuma dúvida neste caso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja bem, nós estamos falando de fruto. E o fruto, obviamente, são as nossas obras. O que são as nossas obras? É tudo o que fazemos. O que nós fazemos? É como nós falamos, como nós nos comportamos, quais são as nossas atitudes diante das situações, das pessoas, de tantas reações que podem ter diante de nós, como nós reagimos em relação a tudo isso, aos acontecimentos, a tudo aquilo que está na nossa vida, como nós reagimos, qual é a nossa ação, como nós estamos nos apresentando diante da sociedade e diante de Deus. Tudo isso são as nossas obras, e essas obras são os nossos frutos. É aquilo que nós produzimos e fazemos. Quando Paulo fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e não vem de nós, é dom de Deus, é porque nós somos salvos, nós vamos para o céu, nós temos nosso nome escrito no livro da vida pela fé no sacrifício de Jesus. A salvação é um presente dado por Deus. Ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Como é se gloriar pelas obras? É alguém dizer: eu faço boas obras, então eu mereço ser salvo por causa dessas boas obras. Eu estou me gloriando, estou dando a glória a mim, ou seja, o que eu faço produz em mim a salvação. Não é assim. Eu faço boas obras não porque elas me salvam, não porque elas vão me salvar, mas porque, como diz no verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sendo assim, amados, nós somos salvos não pelas obras, mas para fazer boas obras. Agora, quando nós não produzimos boas obras, isso significa que nós não somos verdadeiramente salvos. Pela obra, pelo fruto, nós vamos identificar se nós
somos ou não verdadeiramente cristãos. Vamos ver então o terceiro ponto: condições para produzir frutos. Ora, se você imaginar uma árvore, essa árvore precisa de alguns cuidados para que ela venha produzir os frutos, os bons frutos. Precisa de água, precisa de sol, precisa de uma boa terra, precisa de determinados cuidados que vão ajudá-la a produzir aquilo que é necessário para que ela venha a frutificar. Não pode ter ervas daninhas, não pode ter pragas, fungos, coisas que vêm a destruí-la, tirar suas forças e impedir que ela venha a frutificar. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos ter alguns cuidados ou ser alvo de alguns cuidados para que venhamos a produzir isto. Salmo 1, verso 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este salmo fala do justo e que é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. O que seriam os ribeiros de água? Seria a nossa intimidade, a nossa espiritualidade com Deus. Essa espiritualidade, essa presença de Deus, esse domínio do Espírito Santo em nossas vidas deve ser buscado diariamente. Se nós não tivermos bebendo desta água, então nós vamos secar, vamos definhar, não ter o que é necessário para produzir fruto. Em João capítulo 4, nós vemos uma mulher que teve encontro com Jesus e Jesus disse a ela: se tu continuares bebendo desta água, desse poço, tu vais tornar a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, nunca mais terás sede. Esta água é que nós devemos buscar, essa que Jesus dá, e não a água que tem no mundo. Mateus 13, 23: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Você vê uma outra necessidade para produzir bom fruto. É terra boa. Terra boa é um coração que recebe com alegria a palavra de Deus. Quando recebemos esta palavra de bom coração, de coração aberto, atentos para obedecer à voz do Senhor, então nós vamos consequentemente produzir bons frutos. E não é só para nós aceitarmos a Jesus como Salvador, não é só para conversão não, porque durante a nossa vida nós vamos aprendendo mais com o Senhor. Ele vai corrigindo, Ele vai direcionando, e nós precisamos atentar para a sua palavra todo o tempo em toda a nossa vida, para que venhamos a produzir esse bom fruto. João 12, 24, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Assim como a semente precisa secar e morrer, para quando for plantada em contato com a água, ela vai então brotar e produzir uma árvore, e essa árvore vai produzir frutos. Precisamos morrer para o mundo. Precisamos morrer para a vida passada, precisamos morrer para o pecado, precisamos morrer para aquilo que nos prende nesta vida e nascermos de novo no Senhor para produzirmos bom fruto. João 15, 2: Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Jesus faz uma comparação dele sendo a videira verdadeira, o Pai Celeste, o agricultor, aquele que cuida dessa videira. Nós somos os ramos, os galhos dessa videira. Quando nós não produzimos fruto, nós somos cortados. Mas se produzimos fruto, então o Pai de vez em quando vem e limpa, tira uma erva daninha que está tentando tirar a nossa seiva, a nossa força, a nossa capacidade, e vai podando, vai tirando aquilo que está seco, aquilo que não faz bem, aquilo que faz mal. E isso é Deus limpando de nossas vidas determinadas coisas que nos atrapalham espiritualmente. Então Ele vai podando, vai tirando, para que venhamos a produzir mais fruto ainda. Continuando nesta parábola, agora o verso de número 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma outra coisa que para produzir bons frutos nós somos dependentes de Cristo. Se estivermos ligados nele, vamos dar bons frutos. Se não estivermos ligados nele, não produziremos.
É natural que venhamos a ser alimentados, motivados, cuidados, estando na presença do Senhor. Temos que ter essa comunhão com Cristo, essa comunhão constante para produzirmos fruto. Jesus mesmo afirmou: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer de bom. Esse fruto que tem que dar é só com Jesus Cristo. Romanos 6, 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. Estudamos sobre santificação no estudo passado, e esse estudo sobre frutos é uma consequência, porque quem é santo, quem é santificado, quem é separado para Deus, faz boas obras, vive de uma maneira santa, reta. Então, entendamos aqui que produzir bom fruto é a mesma coisa que viver uma vida santa. E viver uma vida santa sem apresentar bons frutos é uma contradição. Hebreus 12, 11, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Veja bem, muitas coisas acontecem em nossas vidas e em muitos momentos, pelo menos no princípio às vezes, parece ser algo ruim, que vem trazer tristeza, que vem trazer frustração, porque nem tudo que nós queremos é bom para nós. E às vezes nós não temos, porque Deus está cuidando de nós. Ele que conhece o fim do caminho, Ele que sabe que é melhor para nós. Há muitas coisas em nossas vidas que nós desejamos e vão produzir coisas ruins em nós. E Deus, sabendo disso, nos mantém afastados de tudo isso. Às vezes nos entristecemos, às vezes são dificuldades, às vezes são lutas, às vezes são tribulações, mas tudo isso no futuro vai se converter em gozo, em alegria plena para nós. E isso é Deus cuidando de nós, e nós precisamos entender que no final nós vamos produzir um fruto pacífico de justiça quando nós somos exercitados por tudo isso. Tudo isso serve de experiência para nós, para termos uma vida melhor, mais reta, mais preparados para servir ao Senhor da maneira que Ele quer. O último ponto, eu vou deixar aqui as considerações finais com alguns versículos. A primeira consideração que eu quero deixar é: podemos produzir frutos por toda a vida. Salmo 92, versos 13 e 14. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Ainda na velhice. Ninguém pode dizer que é muito novo ou muito velho para produzir bons frutos. Se estivermos no lugar certo, na posição que Deus nos quer, nós vamos produzir muitos bons frutos por toda a nossa vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui nós vemos que Paulo diz o fruto do Espírito e fala de um fruto apenas. Todavia, este fruto tem muitas características boas, e nós temos que procurar em nossas vidas termos todas essas características. Mas não se preocupe se por acaso você não apresenta todas. O fruto, ele nem sempre tem todas as características que ele vai ter no princípio. Às vezes a gente pega um fruto que está verde, está amargo, está duro, mas com o tempo, sendo moldado pelo tempo, se nós nos submetermos ao Espírito Santo cada dia, esse fruto vai ficar macio, vai ficar amarelo, vai ficar adocicado, vai adquirindo outras características agradáveis. Essa é a nossa dependência do Espírito Santo, que Ele produz em nós esse fruto do Espírito, que tem várias características e nós não vamos tratar aqui sobre cada uma delas. Isso, por si só, esses 2 versículos dão um estudo completo. O outro ponto que eu quero deixar é que o bom fruto é produzido pela sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17.
Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Para terminar, eu quero deixar Efésios 5:9, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Se na sua vida há bondade, a justiça, a verdade, o bom fruto é produzido por você e esse fruto é do Espírito Santo e agrada a Deus. Que nós venhamos a guardar estas palavras. Espero que as palavras do Senhor possam produzir em nós verdadeiramente bons frutos, que nós venhamos a ser cada dia mais moldados pelo Espírito Santo, estarmos em sua presença e buscarmos aquilo que somente Ele pode fazer em nós. Que você tenha uma vida frutífera, uma vida agradável e agradando aquele que nos remiu dos nossos pecados e nos colocou em sua presença e escreveu nossos nomes no livro da vida, e agora nós esperamos a sua vinda para nós estarmos com Ele para sempre. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.